Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te contemplar, Senhor, te bendizer. Minha razão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te contemplar, Senhor, te bendizer. Minha razão está em ti. Meu coração está em ti. Mais uma vez. Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te contemplar, Senhor, te bendizer. Minha razão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te bendizer, minha razão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor venha trabalhar na vida, no coração dos nossos adolescentes, que assim como cantamos, Senhor, o nosso prazer, a nossa razão, o nosso desejo é sempre te adorar, Senhor. Que o Senhor seja a razão do nosso viver. Possamos ver adolescentes, Deus, voltados para engrandecer, louvar o teu nome. Fique com cada um deles. Abra os nossos corações e as nossas mentes em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Contigo, Miguel. Deu erro aí, Miguel? Tá sem áudio? Acho que o Miguel tá sem áudio. Nosso Mangabinha, nosso querido presidente, vou te falar, hein? Vamos ver aqui, então. Nós vamos ter nesse instante uma oração com o presbítero Adoniel. E nós vamos, nesta oração, presbítero, incluindo, é claro, a vida do nosso querido irmão reverendo Esdras, logo após a oração, pastor Esdras já estará com a palavra. Tá bom? Adoniel, faça a Deus esta oração, por favor. E depois, palavra com o pastor Esdras. Oremos. Bendito Deus, nosso eterno Pai, louvado, exaltado seja sempre o teu nome. Sim. Nós adentramos a tua presença, Senhor, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo a tua grandeza, Senhor, o teu amor para conosco. Sim. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, misericórdia e graça nos concedidos através de Jesus Cristo.
do nosso Redentor. Senhor nosso Deus, nós clamamos ao Senhor nessa hora, para que o Senhor possa falar com nossos adolescentes, ó Pai, através do reverendo Esdras, que ele possa continuar sendo usado, Senhor Deus, como teu servo, que ministra a tua palavra, e que nós possamos, através do uso do teu servo, Senhor Deus, nós possamos ser impactados com a tua palavra, e que isso possa produzir frutos nas nossas vidas, aqueles todos que estão ouvindo essa transmissão, Senhor Deus. Usa o teu servo, abençoa o teu servo, com a sua família, Senhor Deus, cuida da sua saúde, cuida do seu ministério, Senhor Deus, cuida dos seus queridos, ó Senhor, que o Senhor possa salvaguardar, livrar de todo o mal, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós clamamos sempre no nome poderoso e excelso de Jesus, nosso Redentor. Amém. Amém, Jesus. Antes do... Fala, presidente. Travou tudo lá. Pode ir, Esdras, depois ele deve entrar novamente. Pode falar para contigo aí. Beleza! Primeiro de tudo, queremos aí deixar registrada a nossa gratidão, não só em meu nome, mas em nome da Confederação Nacional dos Adolescentes, que vocês já perceberam, está tão belamente aqui representada. Benção. Tá vendo? Não vieram todos não, mas os que vieram são os mais bonitos, tá bom? Vou fazer a propaganda depois lá na live. Bonito por dentro e por fora, tá bom? Ótimo. Fazer logo propaganda. Para quem não conhece, Maria Vitória, vou começar assim, uma ordem invertida. Ela chegou por último, mas é a primeira a ser apresentada. Não chegou por último nessa live, não. Chegou por último na CNA. Mas ela vai ser apresentada primeiro. Maria Vitória é uma filha muito querida, serva do Deus vivo, que conheceu a Cristo alguns anos atrás. Isso fez uma diferença gigantesca na história dela. E como qualquer adolescente, enfrentou suas batalhas pessoais para chegar onde chegou. E olha onde Deus tem colocado ela. É incrível o que Deus faz na vida de seus filhos e filhas. Mas, muito melhor do que eu dizer isso, vou pedir para que ela se apresente. Qual é a finalidade dela lá na CNA? E ela dê o seu salve geral aqui para a galera. Vamos lá, Maria. Entra aí, querida. O F não existe, não. Pessoal, boa noite. Já tinha apresentado antes. É um prazer estar aqui com vocês. E como ele disse, ele é como pai para a gente também. Ele tem a gente como filho, a gente ele como pai. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Realmente, eu não imaginava chegar onde cheguei. Deus faz coisas incríveis em nossa vida. E meu trabalho na CNA é pensar, sonhar em projetos missionários. A gente tem parado agora, né, com essa pandemia, e algumas coisas não puderam ir para frente ou sonhadas, mas é para esse ano, só que a gente crê que Deus está no controle de tudo. E minha função é isso, sonhar, colocar diante de Deus e incentivar os adolescentes e a UPA a trabalharem e vivenciarem missões, né, na vida deles, na UPA local, federação, sinodal, enfim. Esse meu papel é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou pernambucana, tenho 7 anos, e é isso. Só esquecendo de falar que se esconde bem ali, ó, em Brejinho, no Brejão. Brejão. Eu estou trocando por Brejinho. Eu quero diminuir o nome da cidade dela, mas não, é um brejo bem grandão mesmo. É um brejão. Coisa boa. Ela está trabalhando nessa nova vertente, agora aproveitando o modelo instaurado, esse novo normal instaurado pela pandemia, né? E queria só lembrar, querida Maria, que esse daqui é uma expressão também da sua missão, porque realmente o que estamos fazendo aqui pode ser também levado em consideração, não só como trabalho evangelístico ou doutrinário, mas também missional, que estamos aqui com outros adolescentes. Já imaginou, se fosse da maneira normal, como fazíamos anteriormente, o gasto que não seria para levar todos esses 4 no evento? E agora aqui todo mundo junto, compartilhar. É o novo normal, a gente vai aprender com isso, vai ser algo extraordinário. Deixa eu apresentar outra que também não é da região de vocês, na verdade, está lá no outro lado do país,
pensando em Aracaju, ela está escondidinha no extremo do leste, vamos sair para o oeste do país. É o Acre, lá na pontinha divisa já com a Bolívia e Peru, para a nossa amiguíssima e vice-norte, que está aqui também representada, representa, na verdade, toda a região norte. Por favor, Nath, se manifeste, dê o seu salve para geral. É outra filha querida. Ó, ela tem dado com Deus um negócio extraordinário. Daqui a pouco vocês vão ouvir. Oi, gente, boa noite para vocês. Oi, Renatiele. Meu nome é Renatiele, como o Rev já me apresentou, eu sou vice-presidente da região norte, eu ajudo o Cadu, né, quando aqui no trabalho na nossa região, como vice, e ajudo na divulgação dos nossos trabalhos, nas sinodais, nos trabalhos, assim, daqui da região norte, porque, por incrível que pareça, muita gente ainda não conhece o trabalho da UPA em si e como é que funciona. Então, a gente tenta levar, através das programações e através dos eventos nossos, um pouco do trabalho para semear também o amor de Cristo. Eu tenho 18 anos já estou velhinha, era para mim, ano que vem já ir para o MP, mas estou com esse cargo de vice-norte, então vou ficar aqui até os 19 anos, 20 mais ou menos. E é isso, sou de Rio Branco, Acre, e o Acre existe, sim. Aqui, existe, está bem representado, Nath, fica tranquila. Ó, só lembrando também que quando você, uma vez eleito pela Confederação Nacional dos Adolescentes, o período de permanência na diretoria são de 4 anos, ok? Então, se você foi eleito com 16 anos, você fica aí 16, 17, 18, 19. Como ela foi eleita já passando dos quase já um pouquinho dos 16, então ela vai um pouquinho mais, vai até os 19, 19,5, quase 20, né? Mas isso faz parte também da própria estrutura da IPB. Senão, nós teríamos que eleger lá no Congresso Nacional só adolescentes que estão iniciando, de 12, 13, 14. E aí, o que faríamos com os de 16, 17 e 18? Não dá para excluí-los do pedaço, né? Então, até os 16, eles são eleitos lá para, então, participar dessa diretoria e permanecer por 4 anos. Mas ela não está sozinha, não, que ela também, a região de vocês está aqui bem representada, o Nordeste, com a nossa lindíssima Alice Guimarães. Alice Guimarães, ela vem de uma família onde ela nasceu no contexto evangélico. É um caso diferente ali da Maria, diferente dos outros adolescentes que compõem também a nossa CNA, né? Então, ela ouviu falar de Cristo desde pequenininho, através de seus pais. Inclusive, o seu pai é presidente do Sínodo ali da Bahia, Sínodo do Sul da Bahia, né? Então, é uma filha querida também, lindíssima, está quase pronta para casar. Quando ela fizer 40 anos, a gente anuncia essa... né? E eu gostaria que ela desse um salve para geral também. Oi, gente, boa noite novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Alice, eu tenho 17 anos, e em 2018 fui eleita aí junto com outro pessoal da CNA para representar vocês na Nacional de UPAs. Então, assim, para onde eu vou, eu tô, né, representando vocês, levando, mostrando o que a gente faz aqui, qual é o nosso número. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem 9 sinodais no Nordeste todo. Então, nós somos um número assim que a gente tenta trabalhar, faço visitas, tento dar apoio aí onde eu posso. Se quiserem também, aproveitando, mandar dúvidas, tirar alguma dúvida, só conversar comigo, a gente está aí para fazer essa conexão, né? Rio Grande do Norte está aqui também, ouvi alguém falar. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte também. Aí, é o Lucas Ribeiro. É o Lucas. Aí o Lucas Ribeiro. Muito bem. Aí, além da nossa vice-representante Nordeste, não sei se ela já chegou, não estou vendo aqui na telinha, mas nossa escravinha da UPA. Tem uma escrava. A UPA tem uma escrava, que se chama Adassa. Depois eu explico por que ela é a nossa escrava. Não sei se ela já está aqui na sala. Será que ela já está na sala? Se manifeste. Por favor, dê um salve para geral, Adassa. Cadê a Adassa? Eu acho que ela não chegou ainda não, Ok. né? Eu até mandei mensagem. Ela vai chegar, vai chegar. Quando ela chegar, aí a gente faz uma surpresinha para ela e apresenta a nossa escravinha da UPA, tá bom? É a nossa secretária executiva.
Vocês vão entender por que ela é escravinha. Quando ela chegar, eu falo. Mas aqui, claro, agora, o nosso mestre, por natureza, o líder oficial, máximo, né, Maximus Officium, nosso querido Cadu Lana. Na verdade, o nome dele é Carlos Eduardo, mas ninguém me chama ele pelo nome, não. Agora é só Cadu mesmo. Virou Cadu. E, como eu disse no início, parece que ele está caindo. Ó, foi só eu falar, já derrubaram. Ele já se derrubou. Já saiu. Mas daqui a pouco ele saiu e a Daça chegou. Eu Olha aí. caí sem querer aqui, porque travou. A Daça aqui, chegou. então. É a data que chegou, então. Passa o salve para geral, Cadu, agora. Se apresente aí, que daqui a pouquinho eu vou falar da nossa amiguinha Daça. Tá sem som, querido. Agora sim. Deu uma travada, aí eu tive que fechar o aplicativo e entrar de novo. Que está acontecendo de vez em quando. Mas, para quem não conhece, eu sou o Cadu, sou atual presidente da Confederação Nacional de Adolescentes, a CNA. Fui eleita junto com os outros 11, né? 12 comigo e 13 com o REF, no Congresso Nacional em Brasília. Sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Atualmente estou morando em São João del Rei, fazendo faculdade. Eu tenho 19 anos. Estou no mesmo caso da Renatiele. Eu fui eleito um pouquinho até depois dos 16. Que é 16 anos, 11 meses, 29 dias. Então eu fui eleito quase fazendo 17 anos. Então eu vou até os 20. Graças a Deus, consegui. Deu tempo ainda de entrar. E acho que é isso. Justamente, eles gostam muito de servir, sabe, Lucas? Pastor Lucas, eles gostam muito de servir. Por isso que eu deixei para apresentar por último agora, ela chegou também, essa é a nossa famosa escravinha da UPA. Escravinha aí. Escravinha. Ela trabalha muito. Por quê? Porque ela mora pertinho de mim. Então não tem jeito. Toda a trabalheira que precisa, administrativa, organizacional, ou então de preparação de evento, cai sobre as costas dela, né? Ela Imagina. tem responsabilidade. Dá um salve para geral, escravinha da UPA. Se manifesta aí. Oi, gente. Olá, Eu sou Radar. a Daça, sou a secretária executiva, né? Como o Rev falou, eu moro na mesma cidade que ele, aqui em Palmas, Tocantins. Estou na mesma situação que o Cadu. Eu já tenho 19, vou sair com 20, porque eu entrei assim no limite. Estou bem feliz por ficar até os 20, porque eu amo a UPA, podia ficar até mais tempo aqui, achar ótimo, verdade. inclusive. Amo demais esse trabalho, estar sempre envolvida. Gosto muito de ajudar, de servir, como o Rev falou. Aproveito um monte que as coisas eu sempre fico sabendo rápido, porque o Rev mora aqui. Aí eu dou lá uma espiadinha no que está acontecendo. Estou sempre ligada aí nas coisas. Então, essa é a nossa equipe, parte dela, né? Os outros também amam servir, mas não podem estar conosco hoje por diversos outros compromissos. Inclusive, se houver necessidade, todos eles aqui adoram ser convidados para momentos devocionais como esse, compartilhar a palavra. Mas eles vão estar lá, ó, com muito prazer, tá, Miguel? Miguel, não sei se tá aí, Miguel? Tá online, tá? Então, Aí, Estou. ô, Miguel, Ô, pastor. aí fica a hashtag. Inclusive, manda um abraço pro Timóteo. O Timóteo, meu parceiro de dominó aqui no DNA ano passado. Tá registrado, um abraço pro seu amigo. Ele continua servindo muito também. Estava conosco esses dias no outra live oficial. Vamos já deixar uma propaganda aqui, já registrada? Fala lá, senhor presidente, o que acontece na quarta-feira, às 20 horas? Então, gente, toda quarta-feira, às 20 horas, está acontecendo a nossa live através do YouTube e pelo Facebook. Está sendo temas diversos, está muito bacana. Estão sendo temas que eu acho que está dando para a gente tirar bastante conhecimento e também tirando bastante dúvidas. Então, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, ou às 20 horas, com um convidado especial de diversos países e também os membros da CNA participando. Então, pelo YouTube ou pelo Facebook. Muito Coisa boa. E eu vou convidar a nossa amiguinha Alice para ela fazer uma outra propaganda. Tua internet está boa, Alice? Ainda está aí ouvindo? Se não, vai a Daça. Tô aqui. Faça propaganda para nós. Tá travando? Qual produto
último projeto que a gente está desenvolvendo relacionado a devocionais. Fala aí. Isso. Gente, a gente está com uma ideia, um projeto aí que estamos montando para a gente fazer um livro oficial de devocionais diários, né? Só que feitos por adolescentes da UPA. Então, assim, a gente está querendo montar com adolescentes de todas as regiões do Brasil, para ter bastante representatividade. Então, se você quer participar desse livro de devocional da UPA, especial, mandando sua devocional também, você pode entrar no link que está lá no Instagram da gente, no UPA Oficial, e você pode escrever lá, vai ter para você escrever o seu nome, né, colocar as suas informações direitinho, escrever a tua devocional e mandar para participar com a gente. O link está na nossa bio do Instagram. Se alguém quiser, está na nossa bio do Instagram. Na hora que você entrar no Instagram, o nosso perfil está lá embaixo. Tá? E não precisa ser só adolescente. Se você é líder também da UPA, um conselheiro, secretário sinodal, presbiterial, só coloca na frente do nome. Sou secretário presbiterial, o secretário presbiterial só, secretário sinodal, conselheiro, orientador. Então, são todos muito convidados. Mandem de vocês, divulguem para o Nordeste ter bastante representatividade aí, que a gente é um povo muito bonito, o mais bonito do país. Eu já mandei o meu, viu? Que bom, que bom. Recados dados, vamos às nossas... aquele momento tão especial, que é um momento também de crescimento na palavra, né? Eu vou pedir mais uma vez, o pastor já orou, o presbítero já orou, aqui os líderes da igreja já estão todo mundo orando, todo mundo já orou, né? Praticamente. Mas eu vou pedir mais uma vez uma oração, e vou pedir a Dácia que nos conduza a Deus nessa oração, tá bom, Dácia? Pedindo a Deus sabedoria do alto, para a gente ouvir, entender e viver a vontade dele. Senhor, graças te damos por esse momento aqui reunidos, que o Senhor possa estar trazendo essa mensagem para dentro do nosso coração, que possa ser um momento de aprendizado, que essas palavras possam nos servir de guia, que possam iluminar os nossos caminhos, retirar as nossas dúvidas, e que o pastor Edris também possa trazer a mensagem que o Senhor quer dar, que ele possa ser instrumento do Senhor, que a palavra dele seja a tua vontade, que ele fale as tuas palavras verdadeiramente. Pedimos para que o Senhor guarde sempre esses conselhos e nos ajude a crescer em sabedoria de acordo com a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Que bom, obrigada, Darcia. Nós vamos continuar, então. Vou colocar aqui para aparecer. Apareceu de novo. Vamos que vamos. Queria convidá-los para a gente ler um texto, e enquanto a gente pensa nesse texto, queria que você trouxesse à sua mente um tipo de pensamento que ele é muito recorrente no nosso tempo, mas essa palavra é uma palavra-chave. Então, se você puder pensar nessa palavra, vai te ajudar a entender esse texto que a gente vai meditar. O texto de Marcos, capítulo 4. Alguns dos que estão conosco aqui já ouviram eu compartilhando esse texto, mas a gente tem voltado sempre a ele com uma busca, entendendo que há sempre novidades de vida nesse texto para nós. E a palavra-chave é justamente essa: tempestade. Para nós hoje é justamente essa: tempestade. Toda vez que a gente falar tempestade, aqui nesse texto, eu queria que você trouxesse à sua mente algo existencial. Não uma tempestade literal. É claro, você e eu conhecemos tempestades literais. Vento tempestuoso, ou forte, barulhento, ondas que podem se levantar se você está no meio do mar, então o vento vem, levanta ondas e bate sobre o barco, e com certeza você já assistiu algum filme sobre isso, sobre barco no mar à deriva, em meio a uma tempestade, e é uma situação que faz a gente pensar muito, principalmente se você estiver dentro daquele barco com aquelas ondas altas e aquele vento gritando nos seus ouvidos, até mesmo chamando a tua atenção para uma questão tão terrível e dolorosa de se imaginar, que é o encontro com o último dos terríveis inimigos que a gente precisa enfrentar nessa terra, chamado morte. Quando a gente está na tempestade, até a visão desse inimigo aparece.
porque ela traz medo. Né? Então, eu queria que você pensasse comigo sobre essa palavra chamada tempestade. Mas ela pode ser traduzida na vida do adolescente de diversas outras formas. Existem as tempestades existenciais. São coisas que trazem pavor, angústia e medo à medida que a gente cresce e amadurece. E elas podem acontecer a qualquer tempo. Na verdade, inesperadamente, elas chegam na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Então, enquanto a gente lê, pensa na tempestade existencial que tem te preocupado. Será que é alguma coisa relacionada a passar no Enem? Quando é que será? Está chegando? Não vai acontecer? O que está destinado para nós esse ano? Talvez essa possa ser uma grande tempestade existencial para você. Já tentou uma vez, não foi possível, e agora, na hora de entrar na universidade, não está conseguindo, porque uma situação mundial transtornou a sua história, em vez de bonança, tem vivido um tempo de tempestade. Mas, quem sabe a sua tempestade existencial pode ser outra, né? Assim, o Cadu não experimentou isso ainda, né? Mas já imaginou? Vamos imaginar a história do Cadu aqui, o Cadu levando um toco, uma linguagem mais popular, né? Foi isolado. Ele entrou no contrato daqueles de relacionamento, onde a menina diz, não te quero. E ele tem que buscar um outro tipo de história, de vida. Essa é uma tempestade existencial também. Ele vai ter que aprender com o não. E é tão difícil aprender com o não, quando o coração quer dizer sim. Essa pode ser uma tempestade existencial também, principalmente nessa faixa etária de idade, dos 12 até os 18 anos. Mas não pense você que essa é uma tempestade só para adolescentes, não, porque tem muito marmanjo chorando aí essas realidades existenciais também, tá bom? Esse mesmo sentimento. Mas vamos lembrar de outros motivos que podem ser tempestades existenciais. Quem sabe Maria possa nos ajudar com alguma tempestade existencial. E aí, Maria, tá lembrando de alguma tempestade existencial que você já teve que enfrentar na sua vida? Eu já tive que enfrentar algumas tempestades, crises da minha vida. Por muito tempo eu tive TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, e eu quase desenvolvi depressão, eu fui muito ansiosa, e antes de conhecer a Cristo e tal, eu sofria muito, e eu também tive muita aversão à minha aparência, ao meu corpo, então isso para mim foi, na época, né, de pré-adolescente, foi muito difícil, muito complicado, então para mim foi uma crise existencial, sim. Muito bem, olha aí outro exemplo de tempestade existencial. Nath, você tem alguma para compartilhar conosco, Nath? Você lembrou de alguma? Eu acho que a minha crise tempestade existencial foi justamente nessa parte de liderança, né? De estar à frente sempre dos trabalhos e principalmente de valorizar a minha vida com Deus, o meu devocional, a minha parte espiritual, cuidar dos trabalhos, mas também cuidar da minha parte espiritual. E Deus, através da CNA, através dos eventos da UPA, me mostrou o quanto isso é importante, a gente manter as nossas orações, a nossa vida e valorizar toda a caminhada que eu tive na minha vida cristã, desde pequena, dos meus pais, assim, eles me colocaram na igreja, tipo, me ensinaram nos caminhos que eu devo andar, dando orientações, e a igreja em si me deu esse amparo bíblico para quando eu passasse por essa tempestade, eu pudesse superar tudo isso. Então era algo relacionado à sua timidez, às suas habilidades, isso. Às vergonhas de assumir uma posição, de estar à frente, de liderar. Isso para você foi uma tempestade existencial. Ok. Sim, sim. Mas eu estou vendo que pelo seu falar, a gente percebe Deus também te conduzindo em meio a essa tempestade. Que coisa boa. Sim, sim. Deus vai moldando o nosso coração e as nossas atitudes, a gente tem que enfrentar os nossos medos, sim. Mas graças a Deus, Deus tem me abençoado. Muito bem. Alice, vamos lá, Alice. Lembrou de alguma tempestade existencial? O que veio ao meu coração é uma coisa que eu sofri bastante. Mas quando eu era mais nova, mas na fase da adolescência, é a ansiedade. Muita ansiedade, já fui parar no hospital e, assim, já fiquei... Era uma situação, assim, que não afetava somente o campo mental, mas também o físico. Então,
Ansiedade é uma doença nossa, muita gente sofre, né? E assim, foi tendo acompanhamento com meus pais me orientando e ouvindo o que eles tinham para me ensinar e lendo a palavra de Deus, que a gente vai encontrando descanso, né? Não sei se está travando o áudio aí. Tá chegando. Mas, assim, principalmente com relação ao meu futuro, insegurança em várias áreas da vida, mas até hoje, assim, às vezes, sabe aquela quando empaca? Quando tu tá tão ansioso que tu não consegue fazer mais nada, porque tu não acha que vai dar certo e tal. E até hoje, às vezes, vem, mas com muita relação aos estudos, ainda vou fazer Enem e tal. Deve ter uma galera aí também que tá nesse processo, mas é descansando em Deus, mas é uma luta, sim, muito difícil. Não deixa de ser uma tempestade. E não importa o tamanho que ela pareça para os outros, para nós, ela sempre vai ser algo relevante, grande, gigantesco, amedrontador, e que deixa a gente num estado até de paralisia espiritual. A gente nem consegue olhar para frente, nem sonhar, nem estabelecer planos, metas, porque a gente se concentra no barulho, na dor, que as circunstâncias que se aproximam de nós, estão diante de nós, apresentam. Então a gente acaba até perdendo o foco do autor e consumador da nossa fé. Isso não quer dizer que a gente o perdeu, a gente só perde o foco, porque está concentrado no barulho, na dor, na insegurança, talvez até naquele terrível e último inimigo, como eu falei anteriormente, chamado a morte. Dependendo da tempestade, vem o pavor de morte, angústias de morte também, né? Bom, brigadão aí por participarem conosco, Nath, e abrirem o coração, Alice, Maria. Mas eu queria ler o texto com vocês agora. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso de número 41. Vamos lá, esse texto? Vou pedir ao nosso presidente, ele já fez isso comigo em outra live, agora ele vai me ajudar mais uma vez. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Por favor, senhor presidente. Leiamos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. E até o 37? 41. 41. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se quietou, e fez grande bonança. Então disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto é um texto fácil de ser entendido, não é um texto complicado, porque ele é um texto narrativo, né? Ele fala de uma história, de um acontecimento. E é um acontecimento extraordinário porque diz respeito não só aos discípulos que estavam com Jesus, diz respeito aos seus filhos e filhas, você e eu. Filhos e filhas que podem ser considerados filhos e filhas do Senhor. A proposta aqui de Jesus, logo no início desse texto, é justamente uma só. Vamos entrar nesse barco e vamos para outra margem. Uma proposta tão simples, né? Entremos nesse barco, passemos para outra margem. Se Jesus falou, eu deveria acreditar que isso tudo vai dar certo, porque ele me convidou para ir para o outro lado da margem. A promessa dele é: nós vamos chegar lá do outro lado da margem. Essa foi a promessa dele. Vamos sair daqui e vamos para o outro lado da margem. A gente entende, sabe? Até a gente ouve isso bastante dentro da igreja. Líderes chegam para nós e falam assim: você precisa confiar nas palavras de Jesus. O que ele fala se cumpre. E eu tenho certeza de que, à primeira instância, aqueles discípulos até ouviram, colocaram aqui para dentro deles. Mas o passo seguinte revela que eles tiveram desconfiança daquilo que Jesus Cristo prometeu para eles. Porque a promessa era chegar do outro lado. Então, a primeira lição que você e eu precisamos aprender com relação às tempestades, a primeira lição é que Jesus prometeu que mesmo que ele estivesse conosco, não é uma promessa... Vou colocar de outra forma para ficar melhor entendido. O que esse texto nos ensina é que mesmo que você esteja com Jesus, isso não te
e deixa imune, isento de enfrentar tempestades. Sabe por quê? A gente precisa olhar agora o contexto para entender o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo pegou seus discípulos, foi com eles até a beira de um grande lago, que a gente sabe que é lago, que o texto fala de mar, mas é um grande lago. Ele fala que é mar porque a visão deles naquela época não conseguiram enxergar o outro lado da margem, então parecia um mar mesmo. Mas é um grande lago, Lago de Cesareia. E nesse contexto, Cristo ficou ali de um lado da margem o dia inteiro falando palavras de autoridade jamais ditas por qualquer outro ser humano nessa terra, ensinando uma grande multidão sentado na beira daquele barco, enquanto a multidão estava ali na praia, na areia, ouvindo, questionando, quem sabe, perguntando. Eles estavam ali com Jesus o dia inteiro, ouvindo Cristo ensinar. Isso é algo extraordinário. Uma grande multidão o seguia, às vezes 120, às vezes 2.000, às vezes 5.000 pessoas estavam com ele. Mas nesse caso em particular aqui, nós não sabemos o número exato. Mas era sempre uma grande multidão. E estava ali com ele, na beira daquele grande lago. Agora, Jesus chega para eles, depois de um dia inteiro de ensinamento, possivelmente cansado. Você imaginou você falar o dia inteiro, sentado na beira de um barco, ou em pé na beira daquele barco? Uma hora você cansa. Jesus é 100% Deus, mas ele é 100% homem também. Seu corpo físico devia estar cansado. Então a proposta era ir para o outro lado para descansarem, comerem um pouco, recuperarem as energias e continuar a missão. A grande questão é que, ao entrarem naquele barco com ele, os 12, inclusive Judas, entrou naquele barco com ele. Eles vão começar uma jornada que vai ensinar essa preciosa lição. E essa preciosa lição nos diz que saber que Jesus está conosco não nos isenta de enfrentar tempestades. Vou perguntar aqui para a Daça. Daça, minha querida, vamos lá, me ajuda aqui a responder essa. Já que chegamos num ponto em que as perguntas são necessárias para entender o texto. Você acha que Jesus Cristo é onisciente, conhecedor de todas as coisas? Sim. Se ele sabe todas as coisas, ele não sabia que a tempestade viria assim que eles entrassem naquele barco e começassem a... Ele sabia. Se ele sabia que a tempestade viria, por que ele levou os discípulos para o meio da tempestade? Ele não tem com que se preocupar. Ele é Deus, ele tem poder sobre o céu, o mar, ele está tranquilo ali. E também tem a questão dos discípulos, porque isso é um ensinamento muito grande para a vida deles, né? É uma hora que eles reconhecem, que falam, quem é esse que até o mar ele consegue controlar. Então, é um momento muito importante, um divisor para várias pessoas. Justamente, eu vou pegar essa sua palavra, era um momento de aprendizado. E aprender com Deus nessa terra, muitas vezes, vai requerer de nós enfrentar uma pedagogia que a gente não gosta. E eu estou dizendo isso olhando para você que é adolescente. A pedagogia se chama dor. Ninguém gosta dessa pedagogia. Mas somente Deus pode usar até mesmo a dor para nos ensinar coisas difíceis de serem aprendidas de outra forma para nós que estamos vivendo nesse mundo que já é um mundo condenado. O mundo, por natureza, já oferece dor para nós. E Deus pode utilizar até essa preocupação, essa angústia, esse medo, essa dor. São coisas que a gente não gosta. E até por aí você vai ouvir, e não é no meio, espero que não seja no meio presbiteriano, você vai ouvir pessoas dizendo assim, venha Jesus Cristo e seus problemas acabaram. Né? Organizações tabajaras. Isso não é verdade. Tá bom? Esse tipo de organização, de pregação, de pessoa que diz isso, não conhece a verdade. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo já nos alertou, antes mesmo dos discípulos iniciarem a missão, e essa missão nos alcançar aqui no Brasil. Saindo de Jerusalém, nos alcançar aqui. Ele disse o seguinte, ó. Ele disse, nesse mundo a gente passa por aflições. Lembra desse texto? No mundo, passais por aflições. Porém, ou contudo, entretanto, todavia, tem de bom ânimo. O segredo está sempre no que ele pode oferecer, no que ele tem para oferecer. A grande questão é que às vezes a gente fecha os olhos e não quer acreditar. Se eu estou com Jesus Cristo, eu não posso ficar doente. Se eu estou com Jesus Cristo, eu não posso ficar pobre. Se eu estou com Jesus Cristo, eu não posso... A gente começa a ouvir tanta heresia e tanta falsidade sendo dita no nosso meio. Se você é filho de Deus, você passa de primeiro no Enem. Você já ouviu essa?
Eu já vi adolescentes sofrendo com isso. Porque estuda, crê, fala com Deus, aí de repente chega um herético miserável lá no colégio dele e começa a dizer para ele que ele não passou porque ele realmente não é filho de Deus. Uau! Então, pera lá, a gente não pode aprender com a dor, até mesmo esse tipo de dor, de não ter passado numa prova que nos garante uma entrada numa faculdade? Que isso? Não é isso que Cristo está dizendo na palavra, não. Nesse mundo a gente vai enfrentar. Na verdade, às vezes, ele mesmo nos leva até essa tempestade. É o que está acontecendo aqui nesse texto. A promessa era chegar do outro lado, mas ele sabia da tempestade. E ele vai enfrentar a tempestade com seus discípulos. Mas a promessa continua. Nós vamos chegar lá do outro lado. Nós não vamos deixar de chegar do outro lado. Ok? Então a primeira lição é essa. Guarda no seu coração. Esquece essas palavras heréticas, erradas, mentirosas que estão sendo ditas aí pela televisão, às vezes, infelizmente, até em púlpitos evangélicos, porque essa não é uma verdade. A verdade é que nós vamos enfrentar, sim, muitas lutas, batalhas e tribulações. Isso vai forjar o nosso caráter, vai trabalhar o nosso ego, vai melhorar as nossas ações, e somente Deus pode trabalhar isso em nós de maneira perfeita. Nós não temos condição de dizer assim, eu sou capaz, eu vou entrar com a cara e coragem e vou dar certo. Nós vamos frustrar logo que tentarmos entrar pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, habilidades, vai ser frustrante. Ainda mais quando vier tempestades tão medonhas quanto essa, que agora eu estou citando a pandemia. Nem mesmo a ciência tem conseguido firmar, estabelecer segurança para trazer paz aos corações de milhares e milhões de pessoas espalhadas ao redor desse mundo. Ela até tenta, até os seres humanos correm, fazem um esforço mundial, mas mesmo assim, a gente percebe que o objetivo, porque a força não está em nós. Tem algumas tempestades que estão além da nossa capacidade de domínio, de controle. Está além da nossa força. Né? E essa aqui, que eles vão vivenciar com Jesus, é uma dessas. Versículo 36 ao versículo 38, a gente aprende uma preciosa lição. E eu fico pensando, deixa eu perguntar aqui para o Cadu. Cadu, me ajuda aqui a responder essa pergunta. Oi. Os discípulos entraram no barco com Jesus quando ele convidou, sim ou não? Sim. Sim, entraram. Começaram a travessia. Quando é que eles vão pedir a ajuda de Jesus? Só quando a tempestade chega, quando as ondas começam a subir o mar. Dê para mim agora, para comprovar isso aí, o verso de número 37, mais uma vez. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O que estava acontecendo com o barco? Já estava enchendo de água. Nem foi quando a tempestade chegou, foi quando ele já estava quase afundando. Quando eles já estavam quase afundando, o que vai acontecer? Diz o texto. Alguém se lembra, não fala quem é o discípulo que faz isso, e ele vai dizer a seguinte pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Olha o que está acontecendo. Por que eles não procuraram Jesus quando os primeiros ventos bateram? Por que eles não buscaram o apoio de Jesus quando as primeiras ondas começaram a bater no barco? Só procuraram Jesus quando já estava tudo já para perecer, quando estavam para morrer. Aí eles procuram Jesus. O que você acha que isso aconteceu, Cadu? Eles acho que, tipo, a gente pode passar sozinho, não precisa, né? Mas na hora que toca aquela, igual você falou, que aquela tempestade de espírito pior, que seria a morte, eles desesperaram e buscaram a Cristo, né? O que está acontecendo aqui é algo muito parecido com o que a gente vive todos os dias, na minha vida, na sua casa, no seu colégio, na sua escola. Não é diferente, não. A ação pode ser diferente, mas as circunstâncias são muito parecidas. Olha o que acontece. Os discípulos poderiam ter pensado assim, poxa, o nosso mestre está cansado. Vamos deixar ele dormindo um pouquinho? Por que vamos deixar ele dormindo? Porque eram homens, em sua grande maioria, aqueles 12 homens, boa parte deles eram homens acostumados com a lida do mar ou daquele grande lago. Eram pescadores. Eles sabiam lidar com o barco. Eles tinham habilidades. Desde pequenininho faziam isso. Eles acreditaram na sua própria habilidade, capacidade de lidar com as circunstâncias. Por quê? Porque tinham dons, tinham recursos. E
vamos usar isso para solucionar o problema. Só que quando eles perceberam que usando tudo aquilo não dava certo, então eles se lembraram que existe alguém maior do que eles, que não está restrito às leis naturais desse mundo, que vai além, porque é o Senhor do impossível, que não fica restrito a nenhum tipo de lei que nos restringe nessa terra. Aí eles clamam. Mas é interessante que até a maneira de clamar foi uma maneira que talvez, que fica uma boa lição para nós, eu e você não devêssemos fazer. Ainda bem que Deus de misericórdia, e a sua misericórdia dura para sempre, e essa misericórdia nos alcança em nossa situação, porque o grito deles foi um grito mais de reclamação do que de apoio. Não vai, o senhor não se importa que a gente morra, não? Tipo, uau, por que não falaram assim, nos acuda, tá todo mundo morrendo, mas não, Senhor, o senhor vai deixar isso acontecer mesmo? Tipo assim, jogando ainda a culpa para Deus, jogando a culpa para o Senhor da criação. Olha aí, tipo assim, a circunstância está difícil, o culpado é o Senhor. Olha aí, vamos morrer todo mundo agora por causa disso? O senhor não vai mudar essa situação? Jó também teve um momento de crise assim, sabe? Os amigos dele levaram ele a querer questionar Deus dessa forma também. Isso é natural do ser humano. Mais cedo ou mais tarde, a gente acha que todo mal que existe nesse mundo, por causa das circunstâncias, a gente joga nas costas de Deus. É interessante isso. O ateu usa isso com muita argumentação. Gosta de dizer assim, Deus não existe, porque se não existisse, olha aí o mal que existe no mundo. Ele já acaba jogando nas costas de Deus da mesma forma. Isso é terrível. Mas aqueles discípulos estavam aprendendo e precisavam aprender uma grande lição. Então, o Senhor do Universo vai nos ensinar a segunda e preciosa lição nesse texto. Qual foi a primeira lição, Renatiele, que a gente acabou de ouvir? Vamos fazer uma revisão. Você está ouvindo, Renatiele? Sumiu. Vai lá, Cadu, qual foi a primeira lição? Ele acorda e repreende, né? Acho que ele mostra que ele... Daqui a pouquinho ele vai fazer isso, mas antes de ele acordar e repreender o mar, tem uma primeira e preciosa lição nesse texto aí, que seria a seguinte, observa só para não perder o foco. A primeira lição é justamente essa. Conhecer a Jesus, andar com Jesus, não nos deixa imunes a nenhum tipo de tempestade. Ok? Não nos deixa imunes, não. As tempestades virão. Agora, a segunda lição é tão preciosa quanto essa. Conhecer a Jesus, entendeu? Estar com Ele, vai nos trazer a segurança de vitória frente a qualquer tempestade. Esta é uma segunda e preciosa lição que precisamos guardar no nosso coração. Observa só o que vai acontecer no verso número 30, a partir do verso de número 39. Aí sim, ele vai levantar uma palavra de autoridade. Cristo se levanta na cabeceira daquele barco, diz o texto que abandona até o travesseiro, literalmente, e se levanta na cabeceira daquele barco e vai dar uma palavra de autoridade. Qual foi a palavra de autoridade que ele deu, Cadu? Ele acalma e emudece e diz, por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? A primeira é, acalma-te e emudece. Tão pequenininha a palavra. E o curioso e aqui fica uma outra preciosa lição, tudo aquilo que foi criado ou é feitura de Deus se submete à palavra de autoridade do seu Senhor. Tudo, tudo. Aves, estrelas, mar, vento, tudo lhe submete à palavra de autoridade. Ele fala e aquilo acontece. Incrível é essa voz poderosa. É a mesma voz que estava lá em Gênesis, que dizia assim, haja luz, e a luz veio a existir. Agora a luz se submete ao controle da autoridade daquele que o criou. Isso é incrível, como diria o comentarista. Mas é realmente incrível, porque ele é o Senhor do impossível. É o Senhor de toda a criação. Mas tem um bichinho bruto, resistente à voz de autoridade do seu Criador. Você sabe quem é, Cadu? Nossa. Justamente. Somos nós, os seres humanos. Ele fala, para a gente não mentir, a gente mente. Ele fala para a gente não ser egoísta, a gente acaba sendo egoísta. Para a gente não ser avarento, a gente faz isso. Fala, tudo que ele fala para a gente fazer, a gente
quer fazer o contrário. Resiste à sua voz de autoridade. E isso é terrível para a nossa história, porque a voz do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, ela traz alívio, ela é boa, ela é agradável. Tem muitas expressões nas Escrituras que anunciam o que é a voz do Senhor. Ela é tudo aquilo que a gente precisa. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? Resiste. Resiste à voz de autoridade. A voz de autoridade dele aqui nesse sentido foi uma só. Acalma-te, emudece. Parece até que é uma voz apenas exclusiva para o mar, mas não é para o mar. Aquela voz se aplica também para nós, porque somos criaturas também. Em outra passagem bíblica, no Antigo Testamento, ele diz assim: aquietai-vos, que é a mesma expressão aqui, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nessas horas em que a nossa alma, o nosso coração está muito aflito, desesperado, angustiado, por causa da tempestade existencial, a voz que eu preciso ouvir é justamente essa. Basta uma única palavra de autoridade dele e a situação muda na minha vida. Então é nessa voz que eu preciso me agarrar, é ela que eu tenho que desejar, é ela que eu preciso ouvir. Aí alguém pode perguntar, mas quando é que eu vou ouvir essa voz? Já diria o nosso sábio reverendo Augusto Nicodemos, começa a ler a palavra. Aí você vai ouvir. Ah, não, pastor, eu quero ouvir em voz alta. Eu quero ouvir de voz audível essa voz de Deus. Então leia a Bíblia em voz alta. O fato é que ela fala, e fala poderosamente, ainda hoje, em nossa vida, em nosso coração, na nossa história. E eu preciso entender isso, que essa voz não mudou. Ela não tem possibilidade de mudança. Ela é a mesma. Terceira e preciosa e última lição para a gente finalizar. Primeira, conhecer a Jesus não nos deixa imune à tempestade. Segunda lição, conhecer Jesus é a nossa segurança de vitória frente a qualquer tempestade, porque a palavra de autoridade dele está acima de tudo e de todos. Até o impossível acontece. Última e preciosa lição, conhecer a Jesus vai fazer a diferença frente a qualquer tempestade. Nosso problema, sabe qual é? É que às vezes a gente conhece Jesus por meio de uma fé que não é a fé salvadora. A fé salvadora é aquela que nos importa para entender quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Mas existem outros tipos de fé enganadoras. E elas rodam dentro das igrejas, elas rodam na nossa sociedade. Vou dar um exemplo disso. Aqui, querida. Alice, você já ouviu falar da fé por assentimento intelectual? Fé por assentimento intelectual? É? Nome bonito esse, eu né? acho que não. Então, deixa eu te explicar. Que demais. Deixa eu te explicar como é que ela funciona. Simples de se entender. Aí você me ajuda. Você já ouviu falar de um personagem chamado Ayrton Senna do Brasil? Sim. Quem ele foi? Um piloto, Opa! né? Oi? Um piloto? Um piloto de Fórmula 1. Ele não é da sua geração, não é da minha geração, é da geração do pastor Lucas, entendeu? Opa, estamos dentro, Ayrton Senna do Brasil! A nossa geração, na verdade, eu estou junto com o Lucas. A gente acordava de madrugada antes de ir para a escola dominical para ver a largada. E quando voltava da escola dominical, a gente voltava para ver a chegada. Não via corrida, não, mas via a largada e a chegada, porque demorava a corrida. E a gente A música da vitória. E a música nos emocionava, nos colocava assim no coração uma paixão por ser brasileiro, porque não tínhamos muitos representantes brasileiros lá fora. E ele nos representava muito bem, ganhando as corridas muitas vezes. Mas a minha pergunta é, fala para mim, Alice, Ayrton Senna do Brasil, como a gente o conhece, ele existiu de verdade? Existiu. Você já um dia teve o prazer de almoçar com ele? Não. Já segurou na mão dele? Não. Você chegou a vê-lo? Como é que você sabe que ele existe? Porque outras pessoas, que nem o senhor, tá dando testemunho para mim. Justamente, a gente chama de fé por assentimento intelectual. Você ouviu falar, mas nunca esteve com ele. Tem gente que conhece Jesus assim, de ouvir falar, mas nunca esteve com ele. Conhece ele de verdade? Não, não conhece. Conhece as histórias dele.
conhece sobre algumas explicações, mas nunca, nunca de verdade entregou o coração para Cristo. Por quê? Porque nunca esteve com ele. Estar com Jesus é entregar o coração, é conhecê-lo da maneira como ele se revela a nós, em intimidade, como um amigo que anda perto, a gente sabe. É tipo assim, aquele amigo tão íntimo, me desculpe assim, simplificar demais, que a gente conhece até o cheiro. Quando ele está por perto, posso ficar de olho fechado, eu sei que ele está ali, porque eu sei quem ele é. E tem gente que crê em Deus dessa forma, por assentimento intelectual. Conhece a história de Maria e José, conhece a história da cruz, mas nunca esteve com aquele Cristo ressurreto e nunca teve uma caminhada de intimidade com ele. Isso é fé salvadora? Não. É uma boa fé, sabe? Ela te dá as primeiras bases para saber quem é Jesus. Mas você não pode parar só no conhecimento intelectual. Você precisa andar um pouco mais. É uma caminhada que revela, tanto pela razão quanto a emoção, a nossa proximidade com Deus. É preciso ter esse conhecimento de quem é Deus. E é isso que o texto vai nos revelar. Deixa eu só contar isso através do que o texto fala, não do que eu estou falando. Depois que ele repreendeu o mar, o vento, na verdade, e o vento parou e o mar se acalmou, os discípulos soltaram algumas frases. Aquela que o Cadu já disse. Por que sois assim? Primeiro, Cristo vai interpelá-los de uma maneira muito dura. Vai dizer para eles assim, por que vocês são assim tão tímidos? Ou por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Ainda não têm fé? Espera lá, como é que não tem fé se eles passaram o dia inteiro sentado com Cristo, ouvindo a respeito de histórias e de passagens e de verdades jamais ditas por qualquer outro ser humano saindo da boca de Cristo? Será que eles não absorveram fé ali, doutrinária? Claro que absorveram. Mas o problema é que essa fé racional, ela não é suficiente. Ela precisa ir além. Ir além. E eu não posso entender que razão explica toda a visão da fé. Como fé também não pode ser totalmente, plenamente racionalizada. Ela pode, em parte, ser explicada, mas outra parte não. E o que eu quero dizer com isso, queridos, é o seguinte, vai sair ali uma voz de espanto. Olha o que sai da boca dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão espantados, embasbacados, surpresos, porque agora eles estão vendo um Cristo ou um Jesus que eles não conheciam. Isso não é uma surpresa interessante? Por quê? Cristo fez milagres, ressuscitou, multiplicou pães, fez tantas coisas extraordinárias, eles estavam acostumados a ver Jesus daquele jeito. Mas, de repente, controlar a natureza, essa é algo que eles não tinham visto ainda. E isso deu a eles uma outra dimensão. Nessa caminhada de intimidade com Deus, trouxe a eles uma outra perspectiva. Quanto mais perto e mais íntimo você estiver de Deus por meio da palavra e da oração, mais nós vamos poder anunciar quem Ele é e o que Ele pode fazer. Quer se surpreender com quem é Deus? Bom, se necessário for, Ele vai usar a pedagogia da dor e vai nos ensinar. E quando a gente souber, uau, a partir daí, o enfrentamento de tempestade vai ser totalmente diferente. Só quero te lembrar um acontecimento para que você grave isso no seu coração. O início da caminhada de fé daqueles discípulos foi um início como a minha e a nossa caminhada. Cheio de dúvidas, de inseguranças, de medo. Pedro foi assim. Jesus Cristo, até chegar à cruz, viu Pedro traindo. O seu discípulo que lideraria o grupo, aquele escolhido para ser o líder do grupo, vai traí-lo. E não uma, mas 3 vezes publicamente. Que vergonha! O líder fazendo isso. Mas depois que ele aprende com Cristo, em intimidade, em proximidade, vai acontecer algo extraordinário. É claro que eles precisavam também receber a pessoa do Espírito, que confirmaria essa ousadia, isso aconteceria depois da morte e ressurreição. Mas quando isso tudo se concretiza, e agora já é real para mim, para você, quando eu me arrependo, volto a minha vida para o Senhor, e começo uma caminhada como filho e filha, e me submeto à sua voz de autoridade, e ouço e obedeço, e aprendo, e desejo cada vez mais dele, acontece algo extraordinário com você e comigo. Sabe o que vai acontecer?
A gente chama de intimidade. Essa intimidade, proximidade, vai nos fazer ousados. Pedro, no final da sua história, nos ensina isso. O início pode ser um início tímido, mas o final é um final muito ousado. Pedro nunca mais vai negar o mestre. Vai assumir a liderança, vai enfrentar até situações como aquela que a Renatiele tanto teme, de ter que se postar à frente de líderes mundiais. Pedro vai até Roma, em algumas ocasiões. Ele vai enfrentar situações que estavam além daquilo que um mero pescador iletrado poderia fazer. E, ao mesmo tempo, e por último na história dele, vai ser crucificado, segundo a tradição, né? Isso aí ficam alguns questionamentos no ar, mas de cabeça para baixo, porque não achava-se digno de morrer como seu mestre. Ele nunca mais vai negar. A intimidade com Cristo nos dá ousadia para enfrentar toda e qualquer tempestade que virá nessa terra. Aí eu ouvi, algum tempo atrás, essa palavra eu já falei, os meninos da CNA já conhecem, a frase de um famoso teólogo falecido, o nome dele é John Stott. Eu quero deixar ela com vocês, é a minha última palavra. John Stott disse certa vez, os filhos e as filhas de Deus são invencíveis. Sabe, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, esse homem está picando fumo. Uma linguagem que a gente usa para dizer assim, ele está caminhando para uma direção muito ruim. Apesar de ser um homem extraordinário, muito sábio. Olha eu, na minha pequenez, achando que ele estava picando fumo. Mas aí ele completa a frase não para por aí, né? Ele fala, os filhos e as filhas de Deus são invencíveis até cumprir sua missão. Olha, eu tenho que concordar com ele. Porque até o impossível acontece enquanto estamos aqui nessa terra para viver o propósito pelo qual você e eu nascemos. Até isso pode acontecer na nossa caminhada de intimidade com Deus. O que você pensa de impossível? Passar no Enem? No caso do Cadu, casar? No caso aí, vencer os medos, a timidez, ou vencer os preconceitos, ser ousado, essa questão tão polêmica que tem sido enfrentada atualmente num Brasil extremamente racista, ser ousado em viver a própria cor da pele na ousadia e no poder da autoridade que existe no nome de Jesus, como sendo criada a imagem dele, sendo todos nós iguais, e para testemunhar isso, levantando-se contra a discriminação, às vezes, publicamente. Quando a gente conhece a Cristo de verdade, querido, querida, a gente vai ficar com a boca aberta, igual aqueles discípulos ali ficaram. Quem é esse? Olha o que ele pode fazer. E ele pode. Na verdade, ele quer vencer as nossas lutas. Nós é que resistimos e queremos vencer por nós mesmos. O problema não está nele, o problema está em nós. Lembre-se disso. Mas dá para mudar. Lembra? Basta uma palavra de autoridade dele e tudo muda. Basta uma palavra de autoridade dele. Eu creio muito nisso, gostaria que você também confiasse, cresce e procurasse conhecê-lo melhor do que só ler a Bíblia no domingo, numa escola dominical, numa reunião da UPA ou numa live como essa. Devore a palavra, converse com ele, dialogue, você vai se surpreender com quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Mas a gente precisa desejar isso também, tá bom? Quando não desejar, por muito amor a você, ele vai te chamar para a tempestade, para a gente aprender também com ele. Espera ele chamar para a tempestade, não, porque é difícil aprender na tempestade. Dói, traz medo, mas a gente aprende também. Se necessário for, ele vai nos ensinar no tempo de bonança, como no tempo de tempestade. Eu não sei se sua vida já está doendo. Às vezes você já está no olho da tempestade, já perdeu alguém para a Covid, alguém querido. E se está doendo, bom, lembra dessa promessa dele, ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. É outra palavra dele, promessa, autoridade. E ele realmente vai cumprir isso. Posso até não entender o que aconteceu, mas posso confiar que ele vai trazer paz ao meu coração frente a aquilo que eu não entendo agora. Ele vai, ele prometeu e vem. Breve ele vem, creia nisso. Tá bom? Vamos orar a respeito disso? Adassa, minha querida, você está aí.
Tá ligado ainda? Tá não. Por isso que ela colocou a câmera. Esses adolescentes são espertos, né? Eu fico assim, só aprendendo com eles. Mas nós vamos falar com Deus. Vou pedir a Beatriz, ela já orou no início. Ô, Beatriz, nos ajuda mais uma vez. Beatriz Souza, estou vendo aqui ela olhando para mim agora. Por favor, Beatriz, nos conduza a Deus nessa oração, nesse momento, pedindo a Deus que nos dê mais intimidade com Ele, para saber quem Ele é, antes mesmo de perceber o que Ele é capaz de fazer. Vamos saber quem Ele é. E a gente vai ficar surpreso. E vai saber que Ele é o Senhor do impossível. Coisas extraordinárias irão acontecer na minha, na história daqueles que estão ao nosso redor. Tá bom? Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por estamos aqui ouvindo ela, Senhor, pelo seu servo. Que possamos, Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, aprender a confiar em Ti, Senhor, na Tua palavra, não nas nossas habilidades, não na nossa verdade, Senhor, e sim com base na Tua palavra e com base na nossa fé que nós temos em Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos dar mais intimidade, que o Senhor possa nos conduzir sempre em seus caminhos, Senhor, que possamos sempre aprender mais e mais da Tua palavra e ter sempre fome dela, Senhor. Fome e sede da Tua palavra. Agradecemos por hoje, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Beatriz. Vou devolver a palavra para o nosso queridíssimo, não sei se é o Miguel, se é o pastor Lucas, mas tá de volta para vocês. Presidente Miguel, é contigo. Agradecer, né, por essa presença tão importante aqui na CNA, o pastor Esdras. Aqui nós temos também gente do Rio Grande do Norte, Paraíba também está aqui, Samuel, que é de lá de Paraíba, falou comigo, Baru, que está lá no Espírito Santo, era membro também de nossa igreja. Enfim, agradecer por essa palavra também, né? Mato Grosso. Obrigado a vocês, obrigado tudo mesmo pela atenção. Pastor Esdras, quando falei com ele, me ligou, atencioso demais. Pode contar conosco para qualquer coisa, sem dúvida alguma, nós estamos prontos para agir. Coisa boa. Aí, pastor Lucas, aí, pode orar já para encerrarmos aqui hoje. Nós vamos tirar aquela foto? Aquela foto assim oficial aqui, com todo mundo. Pois é, eu não sei fazer isso não, mas quem souber fazer isso aí, faça para nós, por favor. Vamos ter que pedir aí para o Daniel ligar a câmera. Daniel, apareça com a Daniel. Liguem todos a câmera aí para a gente ficar bonito. Vai lá, Miguel. Ô, pastor. E antes que eu me esqueça, também tem gente aqui do... Miguel, toda vez que fala, trava, né? Tem algum propósito nisso? Mato Grosso e Rio de Janeiro. Mato Grosso. Mato Grosso e Rio de Janeiro. Mato Grosso e Rio de Janeiro. Olha aí que benção, gente. Graças a Deus. A gente louva ao Senhor por esta reunião, este encontro, apesar das circunstâncias, mas com certeza, olha aí, Rio Grande do Norte, tá chegando mais aí, olha aí. Piuí, Minas Gerais, tem gente lá do nosso interior, minha irmã tá aí junto com seu filho adolescente, meu sobrinho João também, estão todos aí, coisa boa. Graças a Deus por isso, viu? A gente louva a Deus pela vida de vocês, e é isso mesmo que o reverendo Esdras colocou, vamos ter sempre intimidade com Deus, o nosso Senhor, né? Gente, nós vamos agradecer a Deus agora por este momento, nós vamos encerrar a nossa conferência, mas nós já estamos querendo, assim, já iniciar outra, né? Então, a gente quer, assim, convidar a todos que numa próxima a gente esteja todos juntos aí, novamente, em nome de Jesus, tá bom? E a foto aí, como é que é o negócio aí? Quem que tira aí? Todo mundo vai pra frente agora, vamos lá. Já tô todo mundo vai pra câmera aí bonitinho, ó. Eita, povo lindo! Tem gente que gosta da Coreia, né? Radar tá lá, ó. Eita, que legal. Olha aí todo mundo, tem mais gente aí, ó. Coisa boa. Gente, Deus abençoe, vamos orar, encerrando então o nosso encontro nessa noite, esperamos um breve aí, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, Pai amado, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado pela vida do reverendo Esdras, que tem
trabalhado, ó Deus, incansavelmente com os nossos adolescentes. Pai querido, o Senhor sabe, a nossa oração é que através desses encontros saiam, Deus, do nosso meio missionários, pastores, presbíteros, lideranças, ó Deus, da nossa igreja. Mas sabemos também, Deus, que os adolescentes fazem já parte da igreja do hoje, já fazem toda a diferença e já têm, ó Deus, de fato, exercido o teu ministério. Nós louvamos o teu nome pela vida de todos, de toda a equipe do CNA, que o Senhor os abençoe, ó Deus, dê a eles cada vez mais força, ânimo, motivação no Senhor, que com certeza o Senhor tem lhe dado. Obrigado por esta UPA, obrigado pelos nossos secretários, pelo presidente, obrigado a Deus, porque o Senhor tem abençoado os nossos adolescentes em todo o território brasileiro. Graças te rendemos. Pai querido, que possamos assim confiar sempre no Senhor e na tua obra, possamos ter intimidade com o Senhor, conhecer mais e mais o Senhor, apesar das tempestades que passamos na vida. Nós suplicamos o teu favor, nos alegramos em ti, nos regozijamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, turma. Vamos para as nossas casas em paz, né? Já estamos em casa. Deus abençoe. Foi um imenso prazer conhecer todos aí, estar com vocês aí de CNA. Deus abençoe e agradecer mais uma vez ao reverendo Hélio, tá bom? Eu agora já estou saindo porque nós vamos participar da reunião de oração do conselho da nossa igreja. Estão esperando lá já. Então, eu já vou saindo para estar orando por vocês lá também na nossa reunião, tá bom? Um abraço a todos, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau, secretário sinodal de Alagoas, Sergipe e de Sergipe, os dois estão aqui, olha que chique. Tchau, tchau, Lucas e Daniel. Deus abençoe, galerinha abençoada, tchau, tchau. Um abraço no coração de vocês, nos vemos em breve. Alice ainda tá aí, moço, eu quero falar com você, moço, eu falei com você, você ainda não me respondeu. Fala, galera. Grande Panino. Grande, Barman. Você viu que Miguel foi travada? Miguel foi travada. Ai, ai.